Meristemas apicais originam os meristemas primários, que são a protoderme, o procâmbio e o meristema fundamental. Eles são originados a partir do promeristema. A protoderme dará origem à epiderme, que fará parte do sistema de revestimento dérmico. O procâmbio ao xilema e floema primários, que farão parte do sistema vascular. O meristema fundamental do ápice dá origem ao parênquima, colênquima e esclerênquima, enquanto da raiz apenas ao parênquima e esclerênquima, e eles farão parte do sistema fundamental. A célula representada nesse material é de origem parenquimática. O parênquima é um tecido constituído por células vivas com paredes primárias, que são delgadas e finas, com um núcleo proporcionalmente pequeno em relação ao volume da célula, vacúolo espaçoso e campos de pontuações primários. Esse tecido pode ser de 3 tipos: parênquima clorofiliano, parênquima de reserva ou parênquima fundamental. Esse material representa o clorofiliano, que tem como principal função a fotossíntese e pode ser encontrado como palissádico, lacunoso ou esponjoso, braciforme, homogêneo ou plicado. Nesse material, estaremos apresentando uma célula do parênquima clorofiliano palissádico. Esse parênquima possui as suas células alongadas e juntas umas das outras. Esse formato auxilia no direcionamento de luz no processo de fotossíntese, e essas células possuem um vacúolo que ocupa uma grande porção, fazendo com que os cloroplastos que elas possuem fiquem dispostos mais próximo da parede celular. Na camada mais externa, poderemos encontrar a parede celular envolvendo o protoplasto, que é a membrana plasmática e o citoplasma. A parede limita o tamanho do protoplasto da célula e evita danos a ela, como, por exemplo, a lise osmótica, que é quando há ruptura de célula devido à entrada excessiva de água, excedendo a capacidade. A parede celular é formada por moléculas de celulose. As moléculas de celulose se unem paralelamente através de pontes de hidrogênio, formando as microfibrilas de celulose, que por sua vez se agrupam e formam as fibrilas de celulose. Ligadas a elas, podemos encontrar as hemiceluloses e entre elas encontramos também as moléculas de pectina, conectando as fibrilas umas às outras. A parede celular da célula palissádica é uma parede primária. Nessa parede, podemos observar depressões onde ela é mais fina, e nessas regiões, as fibrilas de celulose estão mais separadas entre si, dando espaços livres para a passagem dos plasmodesmos. Esses locais são denominados campos de pontuações primários. Os plasmodesmos são o conjunto de membrana plasmática, citoplasma e desmotúbulo, que são filamentos de retículo endoplasmático liso. Os plasmodesmos são como tubos que atravessam os campos de pontuação primários e a lamela média, que é uma camada mais externa à parede celular, que conecta uma célula a outra. Esses tubos passam de uma célula a outra, permitindo a comunicação entre elas. Adentrando a célula, podemos encontrar a membrana plasmática, que é uma bicamada fosfolipídica com presença de proteínas, lipídios, e ela possui permeabilidade seletiva, que faz a separação do meio interno com o externo da célula. Dentro dela, podemos encontrar, por fim, o citoplasma, o vacúolo, os cloroplastos e o núcleo da célula, que são características comuns à célula palissádica. O vacúolo é uma região que é envolta por uma membrana denominada tonoplasto, e ela tem uma bicamada fosfolipídica, assim como a membrana plasmática. Seu espaço interior é preenchido por um líquido denominado suco celular, que é constituído por água e diversos outros componentes. Como dito anteriormente, ele ocupa uma grande porção da célula, deixando os cloroplastos dispostos próximo à parede. Os cloroplastos são um tipo de plastídeo, e eles são verdes devido à presença do pigmento clorofila, que é uma molécula com o papel de absorver energia luminosa. Os cloroplastos possuem membrana dupla, uma externa e a outra interna. Dentro da organela podemos observar um fluido denominado estroma, e disposto nele encontramos os tilacoides, que eles podem estar empilhados, formando então o chamado grano, ou também podem estar ligando essas pilhas, sendo chamados então de tilacoides intergrânulos ou tilacoides do estroma. Os pigmentos ficam contidos na membrana dos tilacoides. O núcleo dessas células, como pode ser observado, é reduzido e em formato ovalado. São essas, então, as características da célula vegetal do parênquima clorofiliano palissádico.